saúdo todos os irmãos, eu saúdo todos os irmãos com a paz do Senhor. E para os outros ouvintes, um bom dia. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 7 da revista Betel, cujo título é Povo de Deus, Ovelha do seu rebanho. Nós vemos nessa lição a importância que Deus dá para as suas ovelhas. E as ovelhas de Deus são os seus servos, o povo de Deus. Então, hoje nós vamos discernir o que Deus quer para nós. Porque a palavra de Deus diz assim no seu texto áureo: porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Ezequiel 34:11. O povo de Deus é comparado à ovelha do Supremo Pastor. Então, irmãos, aqui esse texto áureo fala da importância de Deus estar procurando o homem. Em toda a palavra de Deus nós vemos Deus procurando o homem. Em outras religiões o homem procura Deus, mas na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, Deus sempre está procurando o homem, porque Ele ama como se fosse sua ovelha. Na verdade aplicada, nós vemos que o povo de Deus é comparado a ovelhas do rebanho do Supremo Pastor. Nos objetivos, nós temos aqui apresentar os tipos de ovelha no rebanho do Senhor, mostrar as ovelhas carentes de cuidados especiais, explicar o julgamento de Deus no meio do rebanho. No texto de referência, Ezequiel 34, 17 e 20, nós vamos ler o texto para que os irmãos compreendam melhor quando nós formos explicar a lição. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu julgarei entre o gado pequeno e o gado pequeno, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar o bom pasto, senão que pisais o resto de vossos pastos a vossos pés, e beber as profundas águas, senão que alemeais o resto com os vossos pés? E quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com os vossos pés e bebem o que tem sido turvado com os vossos pés. Por isso, o Senhor Jeová assim lhes diz: eis que eu mesmo julgarei entre gado gordo e o gado magro. A introdução, irmãos, nos diz assim: abordaremos o relacionamento de Deus com o seu povo, destacando seu cuidado, julgamento e promessas, bem como algumas características e atitudes presentes no meio do povo de Deus. O povo de Deus como rebanho de ovelhas. 1.1 Algumas características de uma ovelha. 1.2 A ovelha conhece o seu pastor. E 1.3 A ovelha ouve e segue o seu pastor. O povo de Deus como rebanho de ovelhas. A metáfora do povo de Deus como ovelhas contribuirá na compreensão acerca das características dos que pertencem ao Senhor, suas necessidades, limitações e como se dá nosso relacionamento com Deus. O 1.1 Algumas características de uma ovelha. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus. Diz o Senhor Jeová em Ezequiel 34, 31. O público de Ezequiel tinha em mente o que significava um rebanho de ovelhas. Deus fala na linguagem que a pessoa entenda. Características das ovelhas. Então, irmãos, símbolo de dependência. Ela tem uma natureza de impotência. O símbolo de mansidão, simplicidade e inocência. Símbolo de dependência. Como assim? A pessoa é dependente porque ela não sabe o dia que ela vai nascer. E também não sabe o dia que vai morrer. Ninguém sabe o seu dia. Então, isso mostra uma dependência muito grande de Deus. Nós precisamos dele. Nós dependemos dele, tanto na vida presente como na futura. Porque, como vocês sabem, só existem dois caminhos. Se você não se preparar aqui para o caminho do céu,
infelizmente você não vai para o céu. Então nós temos que nos preparar, a ovelha tem que buscar a Deus, o servo de Deus tem que buscar a Ele e saber o que Deus quer para a sua vida. Ela tem uma natureza de impotência. Quando fala de dependência, está intimamente ligado com a impotência. Você não tem poder para determinar quanto tempo você vai viver ou para dar ordens para Deus. Você tem que acatar e ser submisso e acolher a vontade de Deus para a tua vida. Símbolos de mansidão, simplicidade e inocência. A ovelha é mansa por si só. Jesus foi comparado a uma ovelha quando ele foi crucificado, porque ele foi para a cruz sem reclamar. E a ovelha também, quando ela vai, muitas pessoas falam que quando ela vai para a morte, ela fica quieta, ela derrama uma lágrima só. Então, e a ovelha também é muito simples, ela não tem maldade nenhuma, ela diz que ela nem enxerga, 50 metros ela nem enxerga. Por isso que ela só ouve a voz do pastor e segue, porque enxergar bem de longe, quando ela está em perigo, ela não consegue. E ela é inocente, qualquer devorador, qualquer bicho que queira atacar ela não entende, ela é inocente. Então, há o cuidado de Deus para com o seu povo, porque a ovelha de Deus, ela tem que ser assim, mansa, simples e inocente. Outras características que não estão na lição, mas eu pesquisei e achei muito importante falar para os irmãos, precisamos ser dependentes do Senhor para ter saúde espiritual. As características das ovelhas, em Isaías 53:7, a gente vê, ele foi maltratado, humilhado, torturado, e Deus nos compara a ovelhas, porque ele falou sobre isso na sua palavra em Ezequiel, no Salmo 23. E como nós vamos estudar isso? Para estudarmos e entendermos melhor o que é ser uma ovelha verdadeira, a ovelha é indefesa, ela depende de Deus. A ovelha produz lã o ano todo e é inerente dela produzir lã. Então, o crente também, o servo de Deus, a ovelha de Deus também tem que produzir. Não tem que ficar parada no marasmo, na mesmice. Ela tem que trabalhar para Deus. Ela precisa, isso é inerente dela, para produzir fruto. Fruto de salvação, fruto de vida eterna, né? E o fruto do Espírito Santo, que é paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e por aí vai. E ela produz também dons espirituais. Deus dá dons espirituais e talentos para a ovelha. E isso é produzir lã. Mas para isso tem que buscar na presença de Deus, buscar a palavra de Deus. Outro ponto da ovelha, ela não se alimenta de qualquer coisa. Ela não come qualquer coisa, ela só come capim fresco. Deus cuida de nós. Como? Nos dando a sua palavra, que é o alimento fresco para nossas almas. Todos os dias temos a palavra de Deus para nos alimentar. A ovelha que não se alimenta fica fraca, fica doente e morre. E morre espiritualmente falando, né, aqui na palavra de Deus. Ela precisa também da vara. A vara, o que acontece com a vara? A vara protege a ovelha. Deus, ou o pastor, com essa vara que tem um gancho na ponta, ele puxa o pescoço da ovelha para salvar ela de algum perigo. E Deus sempre está preocupado conosco, nos salvando do perigo. Se nós procuramos a direção de Deus, através da sua palavra, Ele faz com que a gente entenda como se desviar do mal. O cajado é para o cuidado das ovelhas também. É quando ele bate no chão para assustar ela, para corrigir, para ela não cair num abismo, ou mesmo para livrar ela de algum perigo. Ele tem esse cuidado com o seu cajado. E ele dirige a ovelha com o cajado, né? Aqui na cidade, né, cidade de pedra, nós não vemos ovelhas. Nós não conhecemos de perto o tratamento de um pastor com a ovelha.
mas como nós ouvimos falar, nós vemos os estudos, nós percebemos o cuidado que o pastor tem com as ovelhas. E a ovelha só ouve o seu pastor, ele não ouve nenhum outro pastor. Mesmo que esteja todas juntas ali no redil, misturada de vários pastores, vai separar quando o pastor chamar somente a que são dele, porque elas ouvem e conhecem a sua voz. Isso é um ponto muito importante, que a ovelha não vai dar ouvido à voz do lobo. A ovelha não vai correr atrás de pessoas que falam heresias, mentiras, porque ela conhece o pastor e o pastor a conhece. Ela conhece a palavra de Deus, ela ouve a palavra de Deus e ela conhece o que o pastor quer para a sua vida. O lobo se veste de ovelha, não é convertido, sempre volta ao que era. Ele pode até estar lá dentro do redil vestido de ovelha, mas daqui a pouco a natureza dele toma conta dele de novo e ele volta a fazer as coisas erradas de novo. E nós somos ovelhas, nós não somos lobo nem bode. Então, a palavra de Deus é bem clara nisso, que nós temos que nos comportar como uma ovelha. No 1.2, a ovelha conhece o seu pastor. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Em João 10 e 14. O próprio Jesus falou isso, que ele é o bom pastor. Né? E ele nos conhece e nós conhecemos ele. Expressões que retratam uma relação íntima. Conhecimento que resulta em confiança. Salmo 9, 10 e 23 e 4. Então nós entendemos aqui que precisamos ter mais intimidade com o Senhor. O Senhor quer ser nosso amigo. Ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele, que busquemos Ele em tudo, que nós dependamos dEle. No 1.3, a ovelha ouve e segue o pastor. A ovelha ouve e segue seu pastor como? Mais de um rebanho poderia ser abrigado em um curral. O pastor precisa somente chamar da entrada e suas ovelhas reconheciam a sua voz e se aproximavam. O autor Bruce que escreveu isso, né, que ele conhecia. Nós vemos também que Davi conhecia profundamente o seu rebanho e deles era conhecido. Nós temos esse exemplo no Salmo 23. Conhecimento que resulta em seguir, João 10 e 4. Obedecer às orientações do pastor e, por consequência, terá a proteção, deitar-me, fazem verdes pastos, e direção, guia-me às águas tranquilas, né? Salmo 23, 2. Nós temos esse pastor que cuida, que orienta, que dá a direção. Só precisamos buscar. No ponto 2, no tópico 2, as ovelhas debilitadas. Existe ovelha fraca, existe a ovelha doente e no 2.3 a doença espiritual da ovelha. Então vamos estudar cada uma. As ovelhas debilitadas. Há ovelhas espiritualmente que têm necessidades especiais. E existe a ovelha fraca, é aquela que tem à disposição dela tudo o que é necessário para um contínuo fortalecimento espiritual, mas ela não aproveita. Tem cultos, ela não vem na igreja, né? Tem palavras até na internet, ela não busca. Tem a Bíblia e ela não lê. Ela não prioriza o necessário e diário cuidado espiritual. Ela não se alimenta com a palavra. Ela não busca a água da vida. Ela não liga. Ela fica alheia. E tudo que entrar por dentro dela, ela guarda. E não busca a palavra de Deus para se proteger, para ficar forte, para se alimentar. E aí ela fica como? Com a imunidade baixa. Qualquer vento de doutrina leva ela embora, porque ela não tem essa fortaleza da palavra de Deus, né? No 2.2, a ovelha doente. A fraca não fortaleceste e a doente não curaste, em Ezequiel 34:4. Há doenças físicas, emocionais e espirituais, assim como há diversas origens da doença. Nós percebemos que quando a pessoa está com a imunidade baixa e quando ela tem algum problema espiritual,
ela não tem força para buscar, para orar, para ler a Bíblia, para vir à igreja. E aí ela precisa de uma ajuda, ela está doente. E essa doença espiritual pode levar até à morte espiritual. E aí causa, muitas vezes, quando a pessoa está fraca, problemas emocionais. Ela fala o que não devia, ela faz o que não deve, porque ela está com problema emocional e espiritual. Porque existem doenças físicas, patológicas, e existem as psicossomáticas, que são as espirituais e emocionais. E existe também doença que é causada pelo pecado. Nós vemos na palavra de Deus em vários lugares pessoas que cometeram pecado e ficaram doentes. Então é que aqui na lição não dá para a gente abordar profundamente, mas vocês busquem na palavra de Deus. No próprio Google, se você colocar, você consegue ver pessoas que ficaram doentes por causa de pecado, porque estavam fracos espiritualmente. Na palavra de Deus você vai encontrar. Então vamos continuar aqui. Tópico 2.2, a ovelha doente. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. 1 Coríntios 11, 29 e 30. Conhecendo essa palavra e participando da ceia do Senhor, né, e discernindo o sacrifício de Cristo no Calvário, a ovelha não fica doente. Ela fica doente porque quando ela come e bebe a ceia do Senhor, ela não entroniza aquilo no coração dela, ela não crê, ela não pensa no sacrifício de Cristo. E por consequência dela não pensar, ela anda conforme o mundo. Então quando ela discerne, ela valoriza, ela entroniza e ela busca Deus. E isso faz dela ficar forte. Então, irmãos, precisamos vigiar nisso, para que nós não durmamos espiritualmente. Continuando aqui, Alice. No ponto 2.3, doença espiritual. Nem sempre a pessoa percebe que está doente. Portanto, é importante um constante exame, sempre à luz da palavra de Deus e do Espírito Santo. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. 2 Coríntios 13, 5. Olha só, irmão, a importância de você buscar a palavra de Deus, em oração buscar do Espírito Santo, o discernimento. Se você está andando conforme a vontade de Deus, se você não está doente, porque muitas vezes nós não conseguimos perceber, assim emocionalmente, espiritualmente falando, se nós estamos doentes. Se a gente está fisicamente bom, a gente não pensa que a gente está doente espiritual. Mas quando a pessoa começa a perder a vontade de vir à igreja, começa a perder a vontade de orar, de ler a Bíblia, é um alerta, um sinal amarelo. Quando você não tem mais, não quer ir mais na igreja, não quer mais ler a Bíblia. Cuidado, você está perto de ficar no sinal vermelho. Então, provai a vossa fé. Se você está na fé, provai você mesmo. Busca Deus, pede a direção de Deus e Deus vai te mostrar em que ponto você está da sua vida espiritual. Vamos lá. No ponto 3, no tópico 3, julgamento e providências de Deus. 3.1, atitudes soberbas e egoístas. 3.2, atitudes que causam feridas e tropeços. 3.3, a providência divina. O julgamento de Deus e providências de Deus é o primeiro. No capítulo 34, o profeta anuncia o julgamento divino contra os maus pastores. Nossa, existe mau pastor? Existe. Existem os pastores também que são lobos, né? Vestidos de ovelhas, vestidos de pastores. Então tem muito, no mundo inteiro, pastores falsos que ensinam mentiras, heresias, que está fora da palavra de Deus. E a palavra de Deus em Apocalipse fala: ai daquele que acrescentar ou diminuir a minha palavra. Então tem já o seu julgamento. E existe um julgamento final. Aqui às vezes a pessoa padece, porque quem planta colhe. Mas existe também um julgamento final. No dia do juízo final,
todos esses vão prestar conta a Deus, se não se arrependerem, claro, porque Deus é misericordioso, de fazer as ovelhas de Deus sofrer, ensinando mentiras. Atitudes soberbas e egoístas. O Senhor condena posturas que indicam soberba e egoísmo. Não lhes basta comerem boa pastagem? Deverão também pisotear o restante da pastagem? Não lhe basta beberem água límpida? Deverão também enlamear o restante com os pés? Ezequiel 34, 18. A falta de visão espiritual, de visão do todo, faz com que as ovelhas caiam na mão desses pastores soberbos, egoístas, que comem a lã da ovelha, usam a ovelha e depois pisam nas ovelhas. Por quê? Porque não ensina de acordo com a palavra e não vive de acordo com a palavra. Então são maus exemplos para as ovelhas. Eles só querem beber a água limpinha e depois dar o resto para as ovelhas. E existem bodes também no meio das ovelhas que fazem o mesmo. Estão vestidos de ovelhas, mas pisoteiam as ovelhas que estão dentro da igreja, que servem a Deus. Eles só querem desfrutar do que a pessoa tem, mas na verdade eles não querem nada com ela, eles não amam ela, eles só querem usar elas. Então isso é um grande perigo, essa falta de discernimento espiritual. Por isso que nós devemos buscar o discernimento espiritual, porque nós não somos enganados facilmente se nós tivermos o discernimento, para que algumas pessoas ou alguns líderes não nos pisem, porque nós não temos que ser tapete de ninguém, porque a palavra de Deus diz que nós também somos ovelhas e merecemos comer a palavra que é o alimento bom e também a água limpinha. Nós merecemos isso, nós não temos que ouvir palavras erradas. Então por isso que é bom a gente buscar a palavra, para que ninguém nos engane. Então vamos continuar aqui a lição, vamos continuar. No 3.2, atitudes que causam feridas e tropeços. Pois vocês forçaram passagem com o corpo e com o ombro, empurrando todas as ovelhas fracas com os chifres até expulsá-las. Ezequiel 34, 21. Então existe aquela guerra, às vezes, de poder entre os membros da igreja, né? Entre as ovelhas. Então, muitos também lobos vestidos de ovelhas, que para conseguir alguma coisa, um poder, um cargo dentro da igreja, eles pegam e apertam as ovelhas, empurram as ovelhas, bate com os ombros até ela cair, até ela sair da igreja entristecida. E aí, para recolher essa ovelha de volta, dá muito trabalho para o pastor. Então nós temos que ter cuidado do amor aos irmãos. Nós temos que cultivar as virtudes que Deus ensinou na sua palavra. E uma das maiores virtudes é o amor. Nós temos que buscar isso de Deus, o amor aos nossos irmãos, o amor ao próximo. As ovelhas, elas sofrem porque muitas vezes elas já estão fracas. E aí qualquer coisinha, uma palavra torta que ela ouvir, qualquer coisinha que acontecer com ela, um empurrão que der nela, ela sai fora da igreja. Então, porque ela não está bem estruturada ainda na palavra de Deus. Então vamos tomar cuidado, né? Para nós não causarmos feridas nos outros e tropeços para a pessoa perder a sua salvação. E nós temos essa obrigação, porque quando houver essa guerra entre os membros da igreja, que nós não estejamos dentro dela. Então vamos continuar aqui. 3.3, a providência divina. O capítulo 34 de Ezequiel anuncia também expressões que apontam para o agir do Senhor. Livrarei, procurarei, buscarei, apacentarei, levantarei um só pastor. Olha só como Deus se preocupa com as suas ovelhas. Ele vai livrar as ovelhas. Ele vai procurar, ele vai buscar, ele vai apacentar. E levantarei um só pastor. E isso já aconteceu. Ele levantou Jesus lá na cruz do Calvário.
E Ele nos livrou da perdição. Ele nos procurou. Lembra que eu falei no começo da lição? Que sempre Deus está à procura do homem? E Ele está à procura. Ele está à procura de você. Ele ama você. Ele quer você perto dele. E muitas vezes nós não sabemos que tem alguém que nos ama, mas o Senhor nos ama profundamente, dando o seu próprio Filho como uma ovelha para o matadouro, lá na cruz do Calvário, para resgatar você do pecado, porque precisava um derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então precisava alguém morrer por mim e por você, para pagar o preço da salvação, que foi o preço de sangue, um preço muito alto, precioso, que nós precisamos dar valor. Muitos não dão valor, por isso que não buscam, por isso que não lembram que se você valorizar o sofrimento da cruz, do Senhor Jesus na cruz do Calvário, você também tem as bênçãos dele. E a maior das bênçãos é morar um dia com ele, lá no céu. Então o Senhor levantou esse pastor para nós, porque ele nos ama. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos amou antes da fundação do mundo. E muitas vezes nós não queremos amar os nossos irmãos, né? Que está tão pertinho de nós, e a nossa família. E nós temos que ter esse cuidado de ser um melhor pai, de ser uma melhor mãe, de ser um melhor filho, um filho obediente, porque os pais foram dados por sacerdote, por Deus, para ser sacerdote nosso na terra. Então nós temos que honrar nosso pai e nossa mãe. Muitos não querem honrar as autoridades constituídas. Nós, como servos de Deus, ovelhas do pasto de Deus, temos, irmãos, que dar o devido respeito, né? Honrar as nossas autoridades com oração. Muitas vezes a gente só critica, né? Nós vivemos num tempo de muitas críticas, mas nós precisamos orar pelos nossos líderes. E também, muito importante, orar pelos nossos pastores, os nossos líderes que nos ensinam a palavra de Deus tão preciosa. Então, isso é para o nosso bem. Deus fez assim para que nós tenhamos assim facilidade de louvar e adorar o seu nome. Então, continuando aqui, porque Deus nos criou para o louvor da sua glória. E quando nós obedecemos a Deus, quando o filho obedece aos pais, quando você obedece ao seu patrão, você está honrando a Deus, porque a palavra de Deus fala que é para nós honrarmos as pessoas e julgarmos as pessoas superiores a nós mesmos. Então vamos no 3.3, a providência divina. Nada faltará. Então, como nós vimos no Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando fala nada, irmãos, é nada mesmo. Não vai faltar alegria, felicidade, tristeza, dor, problemas, aflições. Porque esse conceito é muito, às vezes, confuso na cabeça das pessoas. Elas, quando falam isso, só pensam nas coisas materiais, né? Mas também tem a parte espiritual, emocional e de agradar a Deus mesmo, né? Se você vê que nada vai faltar, não vai faltar os dons, o fruto do Espírito, não vai faltar nada para você se você buscar a Deus, se você estiver debaixo da potente mão de Deus, debaixo dos cuidados do sumo pastor. E esse nada faltará traz um conceito de não sofrer deficiência em nada, nem de carinho, nem de orientação e nem de cuidados, segundo Keller, PH. Então, o carinho Deus tem por nós todo momento. A orientação é a sua palavra. E Ele tem o cuidado, porque Ele preparou pastores, pessoas que nos ensinam, missionários, evangelistas, presbíteros. Deus preparou todos esses cuidados para nós. Os diáconos também, né? E isso é cuidado do Senhor com a sua igreja. Quando Ele dá os dons, né? Quando Ele dá o fruto, Ele está tendo cuidado conosco. E o principal cuidado, né? É que Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, para que nós tenhamos a vida eterna. O desafio do ministério pastoral
é deixar o pastor Jesus se manifestar em sua vida. Não como rebeldes, falando que eu não preciso de pastor, né? Tem gente que fala, vou cultuar Deus em casa, eu não preciso de pastor. Mas o pastor foi dado por Deus para cuidar da casa de Deus, da ovelha de Deus, das ovelhas, né? Então, se você estiver fazendo isso, você está em rebeldia. E você sabe que quem foi o primeiro rebelde? Foi Satanás, que se voltou contra Deus. Então, que nós não sejamos rebeldes, né, irmãos? Mas que nós nos submetamos, né, à vontade de Deus. E Ele falou que o Senhor, Ele nos deu o pastor para ser o nosso guia. Então, vamos continuar aqui a nossa lição. A conclusão. Apresentamos os tipos de ovelha no rebanho do Senhor. Mostramos também as ovelhas carentes de cuidados especiais. Aquela que está fraquinha, né? Que nós devemos buscar. E explicamos o julgamento de Deus no meio do rebanho. Deus conhece aquele que é dele e aquele que não é. Então, Ele vai julgar entre ovelha e bode, entre pastor e lobo. Então, nós temos que estar apercebidos, fazermos um autoexame, buscarmos de Deus, se nós estamos, irmãos, enquadrados na palavra de Deus, se nós estamos fazendo a vontade de Deus. E isso vai nos proporcionar uma vida de felicidade, porque essa é a receita da felicidade. Ele nos deu esse manual para que nós tenhamos essa felicidade, é uma felicidade duradoura, eterna. Então, que o Espírito Santo de Deus, irmãos, possa falar melhor aos nossos corações e que nós tenhamos a palavra de Deus, né, como nosso guia de fé, de prática, e também que frequentemos, né, uma igreja que ensine a palavra de Deus boa, né, límpida, como ela é, sem hipocrisias, heresias. E é importante isso. Deus abençoe os irmãos.